Deixa eu embalar aqui um pacotão de notícias. Olha só, o Kaique, já na Itália, desembarcou no aeroporto de Milão e disse aos jornalistas que está feliz, que agora vai fazer exames médicos também para fechar com Como. Ontem, o nosso Lucas Barbosa foi lá fazer também a despedida, né, do Kaique no aeroporto de Confins, ele falando desse objetivo que tinha de vestir a camisa de um time europeu e muita gratidão ao Cruzeiro. Espero que o Cruzeiro levante taças e ele vai estar acompanhando tudo porque é cruzeirense de coração. E aí, Thiago, no mercado, o que dá pra gente destacar? O Cruzeiro tá aguardando o Racing se mexer, porque o Racing quer o Lautaro. Todo mundo já está dizendo isso na imprensa argentina, nós já trouxemos essa informação. E aí, Thiagão, nisso que entra o que eu falei no noticiário. O Cruzeiro quer o Sousa, o volante Sousa, que pode atuar também como zagueiro. Jogador que tem uma experiência legal, 28 anos, é um atleta que o Cruzeiro vem mapeando no mercado há bastante tempo. Quem sabe pode ser aí a jogada, né? Um quer o Lautaro, Racing quer o Lautaro, Cruzeiro quer o Sousa. Será que poderia ter alguma coisa nesse sentido? E aí o Cruzeiro ainda fazendo um pagamento, colocando grana na negociação? A proposta, pelo menos a informação é que estava sendo preparada. Mas quem sabe isso pode acontecer para o Cruzeiro buscar mais um argentino e quem sabe do Racing, inclusive até o Gabriel Rojas já treinando aqui na Toca da Raposa, mas quem sabe o Sousa tornando realidade, hein, Thiagão? Essa função, olha, do volante é prioridade? O que você pensa hoje do Cruzeiro? Eu acho que qualquer negócio que envolveu o Lautaro, que o Cruzeiro conseguir colocar o Lautaro e trazer alguém pro lugar já é lucro, viu, Ale? Você não tem a dúvida, né? O Lautaro, eu acho que ele veio num outro contexto, era um outro Cruzeiro, com outro investimento, outras perspectivas, outros objetivos, e realmente não vai deixar saudade. Agora, a função de primeiro volante, você só tem o Lucas Romero, que é excelente, que é excepcional, que é um dos principais jogadores dessa equipe, mas na ausência dele, o Cruzeiro tem sofrido, porque o Lucas Silva não é dessa posição, ele trabalha como segundo volante, o Mateuzinho também não, muito menos o Gerson, então existe essa carência, já que o Wallace não deu certo e está indo embora, então acho que seria muito importante o Cruzeiro trazer alguém que, na ausência do Lucas Romero, pudesse atuar e não precisasse fazer nenhum tipo de improviso, porque quando isso aconteceu, Thiagão, não deu certo não. O Cruzeiro pode ter a oportunidade de mercado, né? Como disse o Pansieri, uma organização melhor de elenco, né? E aí fica bom pro time do Cruzeiro. E amanhã segue a rotina de treinos. Detalhe, viu, Thiago? Não estão dormindo na Toca, estão sendo liberados, mas amanhã segue a rotina de atividades aqui na Toca da Raposa. Atenção, gente, atenção para a informação do Pedro Rocha. Pode pintar a proposta de um time inglês, que é o Nottingham Forest, pelo goleiro Otávio do Cruzeiro, tá? A informação é essa, ele não está dizendo que já tem proposta, que está indo embora, que vai jogar no Nottingham Forest, está dizendo nada disso. Para a turma que tem dificuldade de entender, pode depois falar, porra, você falou isso. Não, ele só está falando que pode pintar uma proposta. Estamos de olho, nós temos interesse, tá? Vamos ver se a gente manda uma proposta aí. E essa é a informação. Chegou alguma coisa? Não. O que chegou para mim ontem é que o Cruzeiro falou que chegar 13 pila de proposta, sapeca. Pois não, Balu? Não, e se vender, aí eu vou ser obrigado a falar. O Cruzeiro errou, então, no planejamento e deveria ter vendido o Caio Jorge por 35 milhões de euros do que vender o Kaique e vender agora o Otávio. Não importa as cifras, porque as cifras que seriam oferecidas pelo Nottingham Forest, mais o que foi vendido o Kaique para o Como, menos de 30 milhões. Aí o Cruzeiro negou 35 milhões de euros para o Caio Jorge, já que se acontecer isso, está quebrada aquela fala da questão esportiva do Cruzeiro. O Cruzeiro tem o direito e a necessidade de fazer caixa, mas eu vou considerar, se acontecer a venda do Otávio, um erro não ter vendido, então, o Caio Jorge no começo do ano. Mas tem que esperar também a proposta chegar, né, Valzinho? O cenário que eu estou desenhando, se for vendido. A proposta nem saiu de lá ainda, conforme deu a notícia o Pedro Rocha. Está falando que o Nottingham Forest está se preparando para a proposta. E eu, adiantando tudo isso, se vender o Otávio, eu tenho essa opinião aqui de que o Cruzeiro fez errado, então. Deveria ter vendido, era o Caio Jorge,
ao invés de no meio do ano vender 2 jogadores jovens com capacidade ainda para serem... O Otávio, Calma, Oswaldo, eu enxergo o Otávio com capacidade de ser o goleiro do Cruzeiro, talvez pela próxima década. É o potencial que eu enxergo no Otávio. E com capacidade até de entrar num ciclo de seleção brasileira em breve, cara. Assim, ele é muito bom, é goleiro da seleção brasileira de base. E, sinceramente, se você olha para o que tem hoje o Cruzeiro, e aí falo especificamente do Matheus Cunha... E o quanto sofreu, cara, né, Thiago, para conseguir, exato. Cara. Então, assim, o Otávio hoje eu não o venderia por 13 milhões de euros. Mas ontem a gente estava debatendo sobre isso lá na HG Play. O John é o goleiro hoje do time que está querendo fazer essa proposta pelo Otávio. Isso. Se viesse uma proposta de 13 milhões e colocasse envolvendo o John... Pior ainda para o Cruzeiro, mais desvalorização no Otávio ainda. Vai vir um goleiro de 30 anos que teve uma lesão no joelho importante, a gente não sabe como é que ele vai estar no nível. É só mais desvalorização apenas que aconteceria. É por isso que a imprensa recebe por muitos o rótulo de crítica. Porque aqui é só crítica. Tá errado? Não, opinião, cada um tem a sua. 13 milhões? 13 milhões 13 milhões. É muito dinheiro. Parece que seria a maior negociação em goleiro, né? Só do Brasil. Eu acho que o Alisson... É isso. Não, esse é o projeto de goleiro do Brasil. Goleiro saindo do Brasil. Saindo do Brasil. Aqui, jogador que eu formar na base, se eu sou dono do Cruzeiro, dono do Atlético, jogador que formar na base, chega nesses modos, eu sapeco tudo. Notícia da Central da Toca, o Cruzeiro prepara a oferta para renovar com o Vidalba após reuniões na Argentina. Inclusive, quando o Cruzeiro esteve lá para jogar contra o Boca Juniors, foi noticiado, né, reunião com o staff. E tem aí, digamos assim, uma situação avançada, Samuca, para esse fico do Vidalba por mais tempo? Então, a informação que a gente recebeu ontem e trouxemos hoje mais cedo no Central da Toca e agora aqui, é que o Cruzeiro deve fazer aí nos próximos dias uma oferta de 2 anos de uma renovação. Aí não sei os termos, os valores, e o staff trabalha com essa possibilidade de permanência desde aquelas reuniões lá que aconteceram. O Vidalba quer muito ficar, não abriu nenhuma outra negociação, por mais que agora em julho ele já possa assinar um pré-contrato, mas a prioridade é continuar aqui no Cruzeiro. Esse caso aí, eu acho que, óbvio, né? Não, ele quer, se fosse... ele quer ganhar muito mais do que ganha. Eu não acho que vai ser isso. Então, o Vidalba, se ele não renovar com o Cruzeiro, eu acho que vai ser um erro absurdo. Dentro do que ele ganha hoje, claro que você pode dar um aumento ali, porque eu acho que o Vidalba, ele cumpriu o papel dele, né? Quando ele veio, quando o Cruzeiro garante a permanência, e para um vínculo aí de mais 2 anos, eu não vejo problema nenhum. Acho que é um atleta muito útil para o elenco e principalmente nesses últimos jogos aí trouxe um fator Vidalba que eu ainda não tinha conhecido, atuando ali como um lateral pela esquerda. Até na vez que ele jogou tinha sido muito mal, né? Tinha ido muito mal, foi contra o União Santa Fé, né? Isso. Sim. Não lembro de outro jogo dele lá. Então é um cara de grupo, guerreiro pra caramba, né? Entende essas competições aí. Eu renovaria facilmente com o Vidalba. Ele começa a ter mais espaço na reta final do primeiro turno Brasileirão, né? E aí a gente pode ponderar aquele jogo contra o Corinthians, por exemplo, né? Que ele vai muito bem como zagueiro em linha de 4. Dos grandes jogos do Cruzeiro, inclusive, naquele Brasileirão, né? O 3x0. 3x0, que poderia ter sido 4, mas teve um gol anulado. Então é um Vidalba que demora a ter espaço, e aí teve sua dificuldade com o Leonardo Jardim, com o Arthur Jorge também não foi diferente, mas sempre sendo resiliente, né? E sempre tendo muita disposição para se colocar como jogador útil, até mesmo em uma função diferente dentro daquilo que talvez ele não entenda tão bem. É o caso agora da lateral esquerda. Eu ainda acho que o Vidalba vai ser um cara mais útil ao Cruzeiro como zagueiro. É onde ele rende mais. Mas em alguns momentos pode jogar como lateral esquerdo e quem sabe até evoluir com o Arthur Jorge. Eu não esperava, por exemplo, que ele tivesse... Tudo bem que é um recorte muito curto, mas eu não esperava que ele tivesse boas atuações contra Bahia e Barcelona jogando por ali. Até porque o Vidalba nunca me encantou como lateral esquerdo até antes do Cruzeiro. Mas faz muito sentido, especialmente quando a gente vê um Cruzeiro que não deve se movimentar em torno de um defensor, né? Aí se torna ainda mais importante essa permanência por mais tempo do Lucas Vidalba. Eu acho também que é um movimento muito válido do Cruzeiro, porque não acho que, como o Samuel trouxe, vai ser uma renovação
que o cara vai exigir mundos e fundos. Não, é um cara que quer permanecer aqui. É óbvio, como toda renovação, vai ter uma valorização salarial. Isso eu acho um processo natural. O tempo de contrato me agrada também, 2 anos. Assim, o cara ainda tem uma idade, tem fisicamente... 31, tem 31 e fisicamente o Vidalba é um cara que ele dá amostras de que ainda consegue, sabe, jogar por um certo tempo. Então, acho que o Cruzeiro faz muito bem. Meu único ponto é que, assim, Cruzeiro... Eu volto naquilo que a gente discutiu aqui na segunda-feira. O Cruzeiro, ele não tem... Ele parece não ter convicção, né? Porque, não tô falando... E o Vidalba, ele não tem culpa disso, sabe? Mas, de novo, foi lá no Igor Júlio, parece, como o Samuel trouxe, né? Não vai avançar. E aí o Cruzeiro vai, tipo, parar por aí, não vai atrás de um zagueiro, sabe? A mesma coisa aconteceu no começo do ano. O Cruzeiro estava praticamente certo com o Vitão. Aí o Vitão, né, o Inter roeu a corda, normal do Internacional, e o Cruzeiro desistiu, sabe, de contratar um zagueiro. Então eu fico com essa preocupação. Mas o Vidalba é um cara, para mim, muito importante. E o Samuel tocou num ponto, é um cara de grupo. Acho que é um cara que ele serve como exemplo, sabe? O treinador pode utilizar esse jogador, às vezes, até para cobrar um e outro, porque a postura do Vidalba é uma postura, assim, exemplar, independente de qualquer coisa. Eu acho que o Cruzeiro acerta muito em querer permanecer com ele por aqui. Sabe por quê? Se você for buscar um jogador aí igual o Vidalba, hoje, ó, vou sair para contratar, mesmo com 31 anos, qualquer clube aí ia gastar 2, 3 milhões de euros. E o cara talvez pedisse um salário maior do que o que o Vidalba vai receber até com a renovação. Sim, com certeza. Sem dúvida. Porque muito jogador hoje na América do Sul vê o futebol brasileiro como, tipo assim, eu vou pra lá, tem a questão competitiva, mas eu vou pra lá também pra poder resolver fazer minha pé de vida meia financeira. Ô Emerson, só uma curiosidade a respeito dessa questão do Vidalba, que você falou dos tempos de Seabra, né? Até fui dar uma olhada por aqui, ele fica 7 jogos seguidos, sem entrar, né? Desde a estreia do Seabra até a partida contra o Alianza Valledupar lá, né? Que ele entra, tem alguns minutos, depois ele volta a ficar 4 jogos de fora, e aí volta contra o Cuiabá. A partir disso tem uma sequência do Vidalba. Mas pra gente perceber aí como que foi difícil, né, esse início de trajetória Cuiabá dele. É o último jogo do Seabra, né? Não, na verdade, esse contra o Cuiabá que ele volta é o 2-1. Ah, que tá. o Cruzeiro vence no Mineirão. Teve um jogo que o Nico jogou o Vidalba pras cobras. Foi o clássico, foi o clássico. Nossa, aquele 2-2. É que aí no segundo tempo ele volta com o Zé Ivaldo, e aí o Cruzeiro dá uma melhorada. Mas ali o Vidalba tava sem ritmo. O Larcamon muda um pouquinho o jeito do Cruzeiro jogar e, meu Deus, é um caos. Foi uma loucura. Foi um primeiro tempo, o Cruzeiro sofreu uma balaiada, né? Sim. E acaba poderia ter, inclusive, tomado até mais, né? Sim, tenho a menor dúvida. O Reginaldo até falou que manter o Vidalba também é importante para adaptação do Rojas. Pode ser. É mais um jogador ali para... Um jogador que tem essa disponibilidade. Mas a gente estava falando ali um pouco de projeto esportivo, né? Anteriormente, quando falou do Kaique, agora o Pedro falou dessa questão de falta de convicção. Para deixar bem claro, eu acho que o Vidalba é um jogador útil como zagueiro e útil como lateral. Mas vai precisar de trazer mais alguém. Eu concordo. Eu não também. consigo. Eu entendo o que o Samuel falou, né? Pô, temos outras prioridades? Temos. O ponta canhoto e o volante são posições mais prioritárias. Mas eu acho que se o Cruzeiro falar assim, a menos que o Kelvin e o Gustavinho estejam deitando nos treinamentos de uma forma absurda, que eles nem jogam assim no sub-20, cara, não tem como você simplesmente falar assim, não, tudo que a gente falou de contratação, cancela, a gente não precisa mais. A gente vai ficar aqui com o Gustavinho como opção para lateral, o Kelvin como opção para zaga, e é isso. Porque, cara, são jogadores que o Cruzeiro, até agora, nem botava para treinar no profissional. Aí eles vão ter a oportunidade e vão virar solução. Assim, a gente é muito a favor de utilização da base, mas não de uma utilização irresponsável. Sim. Que é justamente essa coisa de você coloca o jogador, vai-te embora, vai lá, vai jogar. É justamente isso que faz o jogador ser queimado. Pode ser, Samuel. Pode ser que ele tenha passado à frente. Até nos treinamentos ele... Até isso eu acho que seria interessante o Cruzeiro definir, sabe? Tá, a gente vai contar com o Vidalba como zagueiro ou como lateral? É um bom ponto. E aí, esticando um pouquinho mais nessa pauta que o Emerson levantou, a gente vai ter que torcer bastante. Se o Cruzeiro não trazer um defensor, e tudo indica que o Cruzeiro não vai trazer,
para que algumas questões se consolidem. Por exemplo, o João Marcelo. João Marcelo, eu gostei, ele me surpreendeu nas oportunidades que teve, mas ainda é um recorte curto. Tomara que siga aí nesse vetor de evolução. Mas é um cara que não dá pra gente cravar que vai ser pelo menos um bom reserva. O próprio Vidalba, ele vai ter que seguir evoluindo, a gente vai ter que torcer também por uma evolução muito rápida do Rojas, para que o Cauã Moraes se consolide em alguns momentos como um reserva na lateral esquerda. O próprio Fabrício, aí olhando em termos de titularidade, ele vai precisar jogar mais do que jogou no primeiro semestre. Jogar mais, eu digo assim, em termos de... mais bola, em questão técnica mesmo. Então é mais uma vez, talvez, o Cruzeiro se apegando a algumas coisas que ainda não são concretas, que vão precisar de lá na frente se concretizar. E aí talvez da maneira mais arriscada possível, porque dentro dos jogos, dentro de um calendário forte no segundo semestre. Eu gostaria muito da ideia do Igor Júlio, não só pela qualidade dele, mas por uma questão que o próprio Emerson chegou a levantar por aqui, que é o fato dele poder jogar também como lateral esquerdo, né? Acho que você aí com uma cajadada já mata 2 pontos importantíssimos, mas infelizmente é algo que ficou de lado. Fala pessoal, passando aqui rapidinho só para agradecer aí você que chegou até aqui, peço o seu like e para quem tá chegando fica aí o convite, tá? Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação, não esqueça de deixar seu like, tá? Compartilhe o vídeo com os amigos, é muito importante, ajuda demais o canal e a gente conta muito com essa ajuda de vocês, tá bom? Vocês deixando o comentário de vocês aí também ajuda demais, o YouTube entende que o conteúdo está sendo relevante para todos e indica para mais pessoas que curtem aí o Cruzeiro, então a gente agradece demais essa força de vocês, tá? Fiquem à vontade, o canal foi criado para atender todos vocês, torcedores do Cruzeiro, tá bom? Então fiquem à vontade para estar deixando seu comentário, esse canal de vocês, compartilhem e antes de sair, tá? Verifique se você está inscrito e se o sininho de notificação está ativado, tá bom? Um forte abraço a todos, ficaremos atentos às notícias, qualquer novidade, a gente volta aqui para atualizar o canal para vocês, tá bom? Um forte abraço, tamo junto